Tifoso bianconero, bentornati ou não bentornati, hoje dia 19 de fevereiro, aniversário de Gianluca Zambrotta, grande campeão com a Juventus, campeão do mundo com a Itália. E hoje também uma noite amarga para a gente, uma eliminação muito dolorida, muito amarga, e gravar um vídeo após uma derrota dessas, a gente tem que estar com a cabeça um pouco mais fria, mesmo nesse quente, nesse calor. E a gente tem um ditado na Itália que é assim: o buongiorno si vede della mattina, o bom dia você vê de manhã. O que significa isso? Quando alguém te dá bom dia, pelo jeito que ela te dá bom dia, você já vê se vai ser um dia bom ou não. Ou quando uma coisa ruim acontece logo de manhã cedo, é sinal que o dia não será bom. E foi a sensação que eu tive quando o Veiga machucou. Tentei esperar o máximo para gravar o vídeo, para tentar uma atualização do Veiga, pelo menos me parece um estiramento, não me parece algo grave, algo para no máximo 2 semanas de paralisação. Se tem uma notícia boa nessa noite trágica, é que a lesão do Veiga não é grave. Até que o time reagiu bem à ausência do Veiga, né? Porque depois o Kelly jogou improvisado ali, o McKennie, ou seja, a gente achou que ia ser uma tragédia de início, e o primeiro tempo da Juventus até que foi bom, segurou a pressão do PSV, e a gente falou semana passada que ia ser um jogo difícil, que ia ser um jogo para cuspir sangue, mas hoje bastava o simples, hoje bastava não perder. E, ironicamente, perdeu 2 vezes. Perdeu no tempo normal e perdeu na prorrogação. E a culpa vai toda para o Thiago Motta. Por quê? Primeiro, eu faço uma pergunta. O Thuram está de enfeite nesse elenco? O Thuram não tem que ser titular nesse time? Quando a gente esteve um pouquinho melhor no jogo, no suplementar, na prorrogação, foi justamente quando o Thuram estava em campo. Não funciona um meio de campo desse com 2 jogadores no centro-campo. O Motta hoje foi muito juvenil, mas a gente sabe que ele é um treinador inexperiente, a gente sabe que ele não é um treinador pronto, que ele pode vir a ser um treinador de futebol bom, mas nesse momento não é, e vai tudo na conta dele. Eu respeito todas as opiniões, sei que muita gente vai desabafar, vai falar que o time é frouxo, que o jogador é fraco, mas não me convençam que jogador por jogador o time da Juventus é inferior ao PSV, porque não é. Não fazem nem 2 dias, a gente jogou com excelência, batemos a Inter com excelência, com os jogadores deles, sim, melhores que a gente. O time da Juventus não é ruim, o técnico que é fraco. Esse é o meu ponto de vista. É o técnico que é fraco, por ser jovem, por ser inexperiente, e hoje ele mostrou todo o seu repertório de inexperiência naquilo que ele mais soube fazer, né? Era só empatar, e ele foi incompetente porque ele não empatou. Quando foi para a prorrogação, eu tive um pingo de esperança que esse jogo pudesse ir para os pênaltis. Em momento algum eu achei que a gente fosse ganhar, enquanto tivesse só um atacante isolado, no caso o Koulibaly. É difícil colocar Vlahovic e Koulibaly juntos para incomodar um pouco a marcação adversária? É quase impossível no caso do Motta. A minha esperança é que o jogo fosse para os pênaltis, porque hoje o único que eu, Mário, salvo, né? O único que para mim fez uma boa partida foi o Di Gregório, o nosso goleiro, né? Que não é o Buffon, tá? Então eu acho engraçado quando ele toma um frango, quando ele falha, as pessoas criticam ele, né? O goleiro, ele está mais apto a falhar do que a fazer milagres. É um grande goleiro. Se tivesse ido para os pênaltis, eu acho que a Juventus passava por causa dele. O único que estava diferente, o único que estava iluminado hoje. Do resto, para quem não sabe, o McKennie jogou no sacrifício, não estava em perfeitas condições, mas assim,
Não dá para a gente culpar uma atuação individual de ninguém. Acho que Thiago Motta demorou para mexer no time, demorou para colocar um Bangulá, e hoje, repito, o Thuram é um enfeite no time? Interrogação. Não é a primeira derrota na Champions, e nem será a última, tão dolorosa. Essa derrota aqui, ela compromete a temporada no sentido de que aquilo que a gente fala na Itália, temporada falida. Se você não classificar entre os 4 e se você não for campeão da Copa Itália, é uma temporada falida. O jogo em si me lembrou o jogo contra o Napoli agora no retorno. A Juventus fez um bom primeiro tempo e um péssimo segundo tempo. No início do segundo tempo, a Juventus não voltou. Não sei o que aconteceu no intervalo. Enfim, vou abrir um parênteses e entendam o que eu vou dizer. Não vou justificar o vexame de hoje, porque foi um vexame, porque o PSV é inferior, mas o futebol, muitas vezes o melhor não vence. Tenho dúvidas no lance do Conceição. Talvez se fosse um outro time na Itália teriam marcado o pênalti. Não estou justificando, só estou dizendo que ali poderia ter acontecido a penalidade e talvez, né, o resultado pudesse ser outro. Porque aí, se a Juventus faz o gol, eles teriam que fazer 3. Não se esqueçam disso. Talvez complicasse o mental deles, mas eu não estou justificando, só estou colocando um episódio que eu não posso deixar de comentar. O lance muito duvidoso em cima do Conceição. Não sei se foi pênalti, me deu a impressão que foi, mas eu não revi o lance. Fecha parênteses, isso não justifica esse vexame da Juventus. Para quem não sabe, não é oitavas de final. Vexames como perder para o Lyon nas oitavas, quando o treinador era o Sarri, perder para o Villarreal nas oitavas, quando era o Alegre. Hoje é como se fosse ter sido eliminado na fase de grupos. As oitavas é o que vai começar daqui para frente. A gente pegaria aí o vencedor de Inter e Arsenal, parece que a Inter. Ou seja, perdemos a chance até de bater de novo nos prescritos. O que eu falei no vídeo de ontem, 2 coisas, né? Eu elogiei tanto o discurso do Motta, só que ele falou uma coisa e fez outra. Na coletiva ele disse que a Juventus joga para ganhar, mas a Juventus hoje não jogou nem para empatar. Total incoerência do que fala e das ações. E eu falei no vídeo de ontem, e isso eu repito, por mais que esteja doendo, por mais que eu esteja chateado, e estou muito chateado com essa derrota, porque são 11 milhões que ficam no caminho, mas já a gente fala sobre isso. A gente queria chegar nas quartas para dizer pelo menos, aos trancos e barrancos de um primeiro ano de reformulação, no ano 0, nós estamos aqui, ou bem ou mal, nas oitavas e quem sabe chegar nas quartas. O problema é que é vexatório você ficar diante de um time como o PSV, com todo o respeito ao PSV, que é um time que eu respeito, mas a Juventus é muito superior, mas em campo não foi, principalmente hoje no segundo tempo. Vitória dos caras foi merecida, é bom que se diga isso, nada a contestar, tá bom? Agora, eu não retiro o que eu falei domingo e o que eu falei ontem. Se eu tivesse perdido para a Inter e hoje classificado, para mim ia ser a mesma porcaria, ou até pior. A questão financeira, a Juventus deixa 11 milhões, que seria a premiação para a passagem na próxima fase, mas muito pior que perder esses 11 milhões agora é se você não ficar em quarto. Porque se você não ficar em quarto, aí, meus amigos, a gente não volta para a Champions o ano que vem, e aí vai ser difícil fazer o mercado, vai ser difícil segurar alguns jogadores, ou seja, vai ser difícil muita coisa. Eu espero, sinceramente, que o time da Juventus, não o time jogador, mas que o nosso diretor, que eu sempre defendo, e defendo sim, o Giuntoli, que comete erros, que ele tenha uma conversa a 4 paredes com o Thiago Motta, porque foi ele que trouxe o Motta, não era a primeira opção, mas ele trouxe o Motta, e tem que haver cobrança, não do presidente, não do proprietário, mas do diretor de futebol. Ele tem carta branca para contratar e para dispensar, para contratar e para cobrar.
Então, o seu Giuntoli, que faça as vezes de um diretor e cobre o Thiago Motta, não pela eliminação, mas pela postura do time hoje contra o PSV. Né? Inadmissível, uma eliminação vexatória de um time que é bom, mas que é muito mal treinado. Hoje não foi tanto psicológico, hoje não foi tanto a questão de jogadores fracos, hoje foi problemas de escalação, de mexer no time errado, de demorar para mexer e da mentalidade do treinador, não do time, porque o time reagiu bem, o time buscou um empate diferente do Napoli que tomou a virada. A Juventus sai atrás, a Juventus busca um empate, faz um belo gol pro EA. Então o time está mostrando um psicológico de reação, só que, repito, muito mal treinado. E aí, um time inferior, mas que bem treinado, vai sempre levar vantagem. Isso também é fato. Então, eu não vou me alongar muito, tá? Amanhã talvez a gente faça um vídeo, eu não sei, tá bom? Tem o vídeo das camisetas, evidentemente. Eu só peço a vocês que deem um like no Finestra, tá bom? E eu coloco a cara a tapa sempre, quem me conhece sabe disso. Sou muito juventino, mas muito juventino. É o time do meu coração. E eu só vou abrir um parênteses. Não vou, deixa quieto. A gente tá de cabeça quente, vai falar besteira. Ative o sino, inscrição no canal, tá bom? Recomende para os amigos que tem o Finestra Bianconeira. Final do mês eu vou fazer um sorteio. Amanhã eu prometo para vocês, ou depois, na sexta-feira é melhor. Eu vou mostrar a camiseta que eu vou sortear no fim do mês. É aquela que eu sorteei no início, no final de janeiro, né? Que o Paulo Viviani lá de Suzano venceu. E vamos em frente. Domingo a gente tem um jogo importante. Aliás, eu encerro o vídeo dizendo uma frase que o Cáusio fala muito sobre isso, mas ele aprendeu isso na Juventus, tá? Para você que é um torcedor brasileiro, que acompanha a Juventus não sabe, a gente na Juventus tem a seguinte mentalidade: a próxima partida é a mais importante. Então, se a Juventus hoje tivesse vencido a Champions numa final, o próximo jogo do Campeonato Italiano contra o Cagliari seria o mais importante. Seja a Juventus líder ou não do Campeonato Italiano. Essa é uma mentalidade da Juventus, de estar sempre com fome, de estar sempre tendo que vencer, não olhar para trás. Então esse momento é propício. Hoje é um dia que vai demorar para dormir, é aquele dia que eu vou levantar de madrugada para fazer xixi e vou falar assim: puta que pariu, perdemos pro PSV. Mas não é o PSV do Romário, não, para esse PSV. Enfim, vai ser a noite longa de hoje. Agradeço a todos que acompanham o canal. Tô chateado, não sei muito o que dizer, mas acho que eu consegui fazer uma análise por cima. Mas é isso, meus amigos. O time não é ruim, tá? Os jogadores não são fracos. O treinador é fraco. Hoje ficou muito evidente isso, tá bom? Time bom, treinador fraco. Aí a coisa não vai. Sempre Forza Juve, fino alla fine. E eu encerro com aquela frase que assim: na Europa você faz uruguaio, mas eu não deixo de te amar jamais. Eu misturei até italiano com português. É mais ou menos assim: na Europa você dá papelão, mas eu jamais vou deixar essa paixão. Mais ou menos isso, tá bom? Ci vediamo ragazzi. Forza Juve, fino alla fine. E esse Mota eu quero longe da Juventus.